Olá pessoal, então hoje a gente começa a nossa revisão. Eu escolhi aqui, na verdade, os assuntos que serão mais relevantes para a gente poder rever, porque eles são relevantes para os conteúdos que a gente for trabalhar daqui para frente, né? Então a gente vai começar a revisão a partir dos modelos atômicos, né? A gente conversou lá nas nossas aulas presenciais que existem alguns modelos, né, propostos para a estrutura do átomo, né, modelos esses baseados, na maioria das vezes, em experimentos, né, e o primeiro modelo proposto foi o modelo proposto por Dalton, que era de uma esfera maciça. Então, o átomo, né, segundo a teoria de Dalton, era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, semelhante a uma bolinha de bilhar, uma bolinha de gude. Dalton propôs que átomos do mesmo elemento químico eram iguais entre si, idênticos, inclusive na massa, né? E numa transformação química, os átomos não são criados nem destruídos, eles apenas se reorganizam. Isso é extremamente importante para os assuntos que a gente for falar daqui para frente. Só que o modelo proposto por Dalton não explicava, por exemplo, o comportamento elétrico de alguns materiais. E a eletricidade estava em ascensão, então estudos, né, através de tubos de raios catódicos propiciaram, né, um novo modelo proposto por Thomson. E esse modelo, que ficou conhecido por pudim de passas ou pudim de ameixas, né, ele baseava-se na ideia de que o átomo era uma massa positiva e nessa massa tinha partículas incrustadas, né, partículas de carga negativa. Daí a ideia de que o átomo era indivisível foi deixada de lado, porque uma vez que o átomo tem partículas menores, ele já não é mais indivisível. E essas partículas de carga negativa ficaram conhecidas por elétrons. E aí, estudos posteriores que não tinham nem a intenção de estudar o átomo, né, eram estudos envolvendo radioatividade, estudos com partícula alfa, né, estudos realizados por alguns cientistas, né, mas o experimento que ficou bastante conhecido, que foi feito pela equipe de Rutherford, onde o Rutherford bombardeou uma lâmina de ouro com partículas alfa, que eram partículas positivas, e aí a equipe dele, né, observou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem nenhum problema. A grande maioria, uma pequena parcela, ao atravessar a partícula de ouro, sofria um desvio, mas mesmo assim atravessava, e uma parcela muito pequena batia em algo e era refletida, não atravessava. Diante dessas observações, Dalton concluiu que o átomo é composto, em sua maior parte, de espaços vazios, por isso que as partículas alfa conseguiam atravessar a lâmina de ouro com facilidade, uma vez que a lâmina de ouro era composta por átomos de ouro. Mas algumas partículas, poucas partículas, batiam em algo e eram refletidas, o que levou o Rutherford a concluir que existe uma massa no átomo, mas essa massa está concentrada em um núcleo muito pequenininho. E esse núcleo, segundo Rutherford, era positivo, uma vez que as partículas alfa também são positivas e ao bater elas eram refletidas, elas sofriam repulsão. Mas, como o átomo é neutro,
segundo Rutherford, o átomo tinha que ter partículas negativas, sem dúvida, até porque essas partículas negativas elas foram comprovadas anteriormente. Então, os elétrons eles estavam no átomo. No entanto, segundo o modelo de Rutherford, esses elétrons estão girando em torno do átomo, girando em torno do núcleo, numa região que ficou conhecida por eletrosfera. E aí, só para efeito de analogia, né, o átomo de Rutherford seria um sistema solar. Então, o Sol seria o núcleo e os planetas seriam os elétrons girando em torno do núcleo. Atualmente, qual é a estrutura atômica básica que a gente trabalha, né? Então, o átomo ele possui um núcleo de fato pequeno. Nesse núcleo tem partículas de carga positiva, que são chamadas de prótons, mas também tem partículas neutras, sem carga. Essas partículas são chamadas de nêutrons. Então, essas partículas compõem o núcleo. Perdão. E os elétrons estão ao redor do núcleo na eletrosfera. Essa tabela compara as propriedades relativas dessas partículas, né? Então, o próton, ele tem partícula positiva, tem carga relativa positiva, o elétron tem carga relativa negativa e o nêutron não tem carga. E a massa deles, a massa relativa, né, uma em relação à outra, é a de que a massa do próton e a do nêutron são praticamente a mesma, 1 para 1. A massa do elétron é muito menor, é 1836 vezes menor, o que significa que a gente pode ignorar a massa, desprezar a massa do elétron. Então, quando a gente calcula a massa de um átomo, a gente leva em consideração as partículas que estão no núcleo, que são o próton e o nêutron. Outra contribuição, né, com o avanço da ciência, né, é para a definição de elemento químico. O Dalton propôs que átomos iguais, inclusive na massa, pertenciam ao mesmo elemento químico. Hoje a definição de elemento químico é outra, e isso é extremamente importante. Elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons. E o número de prótons, como se fosse a identidade de um átomo, ele ficou conhecido como número atômico. Então, número atômico é a mesma coisa que número de prótons. E se a gente tem dois átomos que têm o mesmo número de prótons, esses dois átomos pertencem ao mesmo elemento químico. Não existem átomos com número de prótons diferentes que pertencem ao mesmo elemento químico. Isso não existe. E a massa do próton, como ela está concentrada no núcleo, quando a gente calcula o número de massa, que é representado pela letra a gente leva em consideração a soma entre o número de prótons, que é representado pela letra Z, e o número de nêutrons. Então, quando a gente calcula o número de massa, que é o número de partículas nucleares que tem no próton, a gente calcula a soma entre o número de prótons, quando a gente calcula o número de massa, que é o número de partículas nucleares que tem no átomo, a gente calcula pelo número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Como é que a gente representa os elementos químicos, né? Então, se houver apenas a gente representa por letras, né? Se houver apenas uma letra, ela é maiúscula. Se houver duas letras, a gente representa a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Isso é muito importante também. Duas letras maiúsculas representam dois elementos químicos diferentes. Se a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, quer dizer que nós estamos falando do mesmo elemento químico. E esse símbolo, né, esses símbolos geralmente vêm acompanhados de dois números, um inferior e um superior.
O inferior é o número atômico, é o número de prótons. E o superior é o número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons. Então, aqui o carbono ele tem 6 prótons e tem número de massa 12. O cálcio tem 20 prótons e número de massa 40. O que significa que, no caso do carbono aqui, o número de nêutrons, que é a diferença entre o número de massa e o número de prótons, aqui vai dar 6. Aqui a diferença entre o número de massa e o número de prótons vai dar 20, que é o número de nêutrons para o cálcio. E existem algumas semelhanças que nós vimos também nas nossas aulas presenciais, que são termos que vão aparecer com uma certa frequência durante o curso todo, né? E vocês já devem ter visto também no ensino médio. Então, existem os isótopos, a letra P está em vermelho, só como forma de macete, né? Para a gente poder se lembrar o que significam os isótopos. São átomos que têm mesmo número de prótons, mesmo número atômico, porém diferentes números de massa. Então, obrigatoriamente, por terem mesmo número de prótons, eles vão representar o mesmo elemento químico. Isóbaros, aí o vermelhinho é a letra A é a letra que a gente usa para representar o número de massa. Então, são átomos que têm mesmo número de massa, porém diferentes números atômicos. Então, aqui a gente tem o exemplo do cálcio e do potássio. Isótonos, letra N, vermelhinha, representa número de nêutrons. Então, são átomos que têm mesmo número de nêutrons. Aqui o flúor, o número de nêutrons dele vai dar 10. E aqui tem o neônio, o número de nêutrons dele vai dar 10 também. Então, eles são isótonos. E tem os isoeletrônicos, que são espécies que têm mesmo número de elétrons. Então, aqui o sódio, como ele está positivo, ele se tornou um cátion, quer dizer que ele perdeu um elétron. Esse número 11 é o número de prótons, ele tem 11 prótons. Se ele fosse neutro, ele também teria 11 elétrons. No entanto, como ele perdeu um elétron, ele está agora com 10. Então, se ele tem 11 prótons e 10 elétrons, ele é um cátion. O neônio aqui, ele está neutro. Então, ele tem 20 de massa e número atômico 10. Como ele é neutro, se ele tem 10 prótons, que são positivos, ele também tem 10 elétrons, que são negativos. Então, o neônio está com 10 elétrons aqui e o sódio está com 10 elétrons aqui. Portanto, eles são isoeletrônicos. Uma revisãozinha importante que a gente falou nas nossas aulas é com relação a esses íons, né? Quando o átomo perde elétron e fica positivo, sempre que ele perder elétron, ele vai ficar positivo. Ele é chamado de cátion. Se o átomo ganha elétrons, ele vai ficar negativo. E aí ele é chamado de ânion. Nunca um átomo vai perder ou ganhar próton. Ele só pode ganhar ou perder elétrons. Então, essa é a nossa revisãozinha, uma retomada rápida. Caso haja alguma dúvida, vocês podem tirá-la de forma síncrona no nosso horário de atendimento ou registrar no fórum de dúvidas que a gente vai esclarecendo. Um abraço e até mais!